Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou conversar toda semana com uma personalidade influente do Alto Vale e do Estado para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu recebo o primeiro deputado federal eleito pelo Partido Novo em Santa Catarina. Ele mora em Pomerode, mas é natural de Rio do Sul. Eu estou falando de Gilson Marques, que busca a reeleição na Câmara dos Deputados. Deputado Gilson, prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Obrigado, Gui. Que bom que a gente conseguiu fechar essa data. Como de costume, no primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional e, para encerrar, abordaremos algumas questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas onde a resposta pode ser apenas sim ou não. Deputado, os políticos do Partido Novo são conhecidos por ser liberais. Inclusive o pré-candidato a deputado estadual pelo partido, Marcos Zanella, quando esteve aqui no programa, disse a clássica frase: imposto é roubo. Eu presumo que o senhor concorde com ele nessa questão. Por isso, para começar o nosso bate-papo, seria interessante o senhor explicar esse ponto de vista. Afinal, se imposto é roubo, como funcionaria uma sociedade sem imposto? Interessante. Você paga voluntariamente. Tudo que é preciso, é necessário, vai ter pessoas querendo comprar. Mesmo saúde, segurança, educação é o que mais é preciso, as pessoas pagariam voluntariamente. O que é ruim é pagar de forma obrigatória e não ter o serviço, e quando tem, ele ser muito ruim. E por que é roubo? Retirar mediante ameaça o que não lhe pertence. Está lá no artigo 157 do Código Penal. Então você está retirando à força algo. E se você não paga lá na ponta, ele te penhora a casa, te penhora o carro, vem buscar aquele bem, e se você não entrega, é arma na cabeça. É isso, o ladrão faz a mesma coisa. Aliás, o ladrão é um pouco melhor, porque é aleatório o assalto. O imposto não, é socializado. Todo mundo é a vítima desse sistema parasitário. Agora, me dizer, Gilson, é necessário, é útil, isso é uma outra discussão. O fato de eu roubar de ti, por exemplo, o assaltante roubar de ti para salvar a vida de uma pessoa, pode ser necessário. Pode ser que a pessoa morra, mas não deixou de ser roubo por conta disso. Então, essa não é uma defesa para descaracterizar o crime. O senhor, obviamente, apoiou João Amoedo na última campanha presidencial. Mas, tempo depois, acabou, digamos, rompendo com ele, inclusive discutindo publicamente através das redes sociais. A pergunta é: caso o Amoedo fosse novamente o candidato do Novo à presidência, ele teria outra vez o seu apoio, apesar das divergências entre vocês? Não, nem agora e nem nunca mais. De maneira nenhuma? De maneira nenhuma. Na verdade, hoje ele é irrelevante para o partido, porque ele não faz parte da diretoria nacional, estadual, não tem nenhum cargo e também não é candidato. Aliás, eu nem acompanho mais ele há muito tempo, há mais de um ano, então... Mas o senhor concorda que ele continua influenciando as pessoas em nome do Partido Novo? Principalmente as pessoas que ainda não conhecem o partido ou que de repente têm curiosidade em conhecer, vão pelo que o João Amoedo diz e acabam se influenciando por isso. São desavisados, porque não deveriam. Se você pensar, por exemplo, em Rio do Sul, filiados do PMDB são quantos? Pelo menos 500. Se cada filiado do PMDB influenciasse ou pudesse falar pelo partido e as pessoas dessem crédito, seria considerado absurdo. Mas por que alguém de outro partido, só por ser filiado, influencia as outras pessoas? Se isso está acontecendo, é um desaviso, a gente precisa realmente alertar. Conversando com algumas pessoas de visão política liberal que votaram, inclusive, em João Amoedo no primeiro turno das últimas eleições, quase todas se sentem decepcionadas, assim como o senhor, alegando que o discurso de Amoedo na época da eleição era um e hoje ele é outro, como por exemplo no caso da prisão do deputado Daniel Silveira, em que o Amoedo parabenizou publicamente o STF pela decisão. Como convencer então o eleitor
que o mesmo não irá acontecer com Luiz Felipe Dávila, atual candidato à presidência pelo Novo? Não é possível convencer. As pessoas são falhas e nós só conhecemos elas depois que elas passam pelos testes do tempo. Ninguém é perfeito. Assim como nós vemos o Alckmin, que historicamente lutava ou dizia lutar contra o PT e contra a esquerda, hoje eles são integrantes da mesma chapa. O que nós podemos fazer é, dentro de uma cartela de opções, ver o que ambos ou todos os candidatos fizeram no decorrer do tempo e quanto isso credencia para dar mais ou menos credibilidade no ponto de agora. A gente não tem como analisar o passado achando que naquela época iriam acontecer coisas imprevistas no futuro. Bolsonaro disse várias coisas na campanha que não fez durante o mandato. Lula, mais ainda, ele se diz a pessoa mais honesta do mundo, sendo que é o maior ladrão do mundo. Então, as pessoas sempre têm uma margem de erro que alguns consideram toleradas, outras não. Para mim, tanto o Amoedo como o Lula passou em muito do tolerável. E o Luiz Felipe Dávila nem iniciou a barra de decepção. O cara é fantástico e no momento de agora, momento zero, ele não tem nada a decepcionar. Deputado, ainda sobre a eleição presidencial, muito se fala sobre a necessidade de ter uma terceira via no país. Porém, veja, antes da última eleição, o país vinha de décadas de disputa entre apenas dois partidos, PT e PSDB. De repente, um populista aparece e começa a se colocar como uma alternativa a essas duas opções. Esse populista, claro, é Jair Bolsonaro, que inclusive acabou se elegendo. Naquela ocasião, há 4 anos, Bolsonaro já foi uma terceira via. O senhor não concorda? Eu acho que essa expressão terceira via ela é muito nova e muito ruim. Eu nunca vi, não tinha parado para pensar se ele era ou não uma terceira via. Na ocasião, principalmente no segundo turno, ele me parecia a primeira via, a única via. Então, acho que essa é uma expressão ruim agora e muito pior naquela época, né? Se você vê o candidato do PSDB naquela vez, que era o Alckmin, ele tinha o maior tempo de televisão, a maior quantidade de dinheiro e não foi para o segundo turno, não ficou em terceiro. Então, hoje a gente está colocando essa expressão terceira via para denominar um possível terceiro colocado, o que é terrível. A nossa história, ela diz exatamente o contrário. O Zema, em abril, maio do ano de eleição, tinha 1%. O Dória tinha 1% na campanha municipal em abril, ele ganhou no primeiro turno. Então, é tanta coisa que nós temos ansiosidade de resolver agora que a gente tenta prever o futuro ou prever uma pesquisa eleitoral que, na verdade, nem eu acredito, ou a maioria das pessoas nem acredita. Então, essa é uma expressão que nasceu morta, na verdade, tanto agora e mais ainda lá atrás. Eu lhe pergunto sobre ela porque os próprios pré-candidatos a utilizam, né? Sérgio Moro utiliza essa expressão, o próprio Luiz Felipe Dávila, o próprio João Dória, se colocam nessa condição de terceira via como uma solução para esse momento de dualidade que nós vivemos, né? Mas como eu lhe disse na pergunta que acabei de lhe fazer, já houve, entre aspas, essa situação quando também tínhamos apenas 2 partidos e uma terceira figura acaba aparecendo. É como se estivéssemos buscando a terceira via da terceira via nesse momento. É que, primeiro que a discussão política capturada pelo cargo de presidência é ruim, porque quem manda no Brasil é o STF, é o Legislativo, e depois é a Michele Bolsonaro e é o Bolsonaro. 95% do orçamento é carimbado. 5% que sobra é para gestão, e sendo que 1/5 é para emendas parlamentares. A gente tem que focar no legislativo. Outra, em 2018, tentaram matar um presidente com a facada. Não foi nem para o debate, ganhou a eleição. Eduardo Campos morreu caindo do avião.
Te pergunto, se você vota no Bolsonaro ou no Lula, se acaso ele morrer, você vai votar em quem? A gente precisa ter mais opções. A gente precisa ter mais pessoas engajadas para que a gente possa optar aquilo que mais está alinhado. Em 220 milhões de pessoas no Brasil, eu não acredito que as pessoas que estão dizendo em quem vai votar são as melhores para o Brasil. Nós temos um partido que tem o presidente que é corrupto, Valdemar Costa Neto, e o outro é o próprio candidato que é corrupto. Teve preso, depois teve solto, entendeu? Então, eu não vejo como essa uma boa solução para o país. É óbvio que a expressão terceira via, talvez essa tua argumentação ela é boa, porque talvez os políticos acham que é um bom slogan de marketing. Eu não acho. Eu não acho. O senhor foi o deputado em Santa Catarina eleito com o menor número de votos, somando exatos 27.443 votos. Acabou eleito graças ao sistema de legenda, que inclusive é um sistema que divide opiniões. Há quem diga que a legenda não deveria existir, por exemplo. Qual a sua opinião sobre a legenda e qual você entende ser o melhor modelo eleitoral, o ideal? Hoje você não elege o parlamentar. Tem que deixar muito claro, as pessoas não compreendem isso. Então, o que acontece? Blumenau votou no Erickson, da Hemer, porque era um perfil que as pessoas entendiam bom, era um gestor, era honesto, não precisava da política, um outsider. O que aconteceu? Ele não se elegeu. Os votos dele ajudou a eleger o Peninha, que talvez não era o perfil. Votaram no Kleinobin. Ele se elegeu, assumiu uma Secretaria de Estado. Qual é o problema na época? O problema na época é que a suplente dele era do Partido Comunista, que assumiu o lugar dele na Câmara de Deputados. Então, quando o eleitor vai votar, ele tem que saber que não vai, ou pode ser que não entre, o deputado ou candidato que está sendo votado. Ele precisa analisar a nominata e qual é o partido que ele está analisando. Então, a soma dos votos elege o primeiro candidato que teve mais votos. No caso do Partido Novo, fui eu. Alguns dizem, não, mas a gente tem que ter uma Câmara representativa e só eleger quem tem mais votos. Se isso for alterado para ser desta forma, nós só vamos ter políticos já conhecidos, os antigos, que já têm uma baita estrutura, ou então os famosos. Porque jamais eu entraria em primeiro mandato, numa primeira experiência, numa primeira candidatura, com o valor menor utilizado em campanha. Eu não usei nem tempo de televisão, foi a campanha mais barata do Estado, sem dinheiro público. Isso nunca mais vai acontecer. Então, temos que colocar na tabelinha de prós e contra, toda a alteração tem uma consequência. Na minha visão, respondendo a tua pergunta, o sistema melhor seria o distrital misto, onde nós teríamos uma votação regional, a região escolhe um representante, e misto porque o restante do Estado também tem uma participação na votação daquela pessoa. Caso contrário, a gente vai ter pessoas que vão assumir um cargo que não tem representação nenhuma em regiões. Por exemplo, eu fui mais votado em regiões diferentes. Fui mais votado na cidade de Fraiburgo, que fica a 400 quilômetros daqui. Entendeu? Fui bem votado no Oeste. Mas por quê? Porque o meu voto é ideológico. Entendeu? Meu voto é ideológico. Não é em 2018 eu não tive talvez um volume comparado aos outros 15. Espero esse ano melhorar a minha performance. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, quem foi ou é o melhor presidente da história do Brasil, na sua opinião? Cara, é difícil. Não sei te dizer. Não sei te dizer quem é o melhor. E um pior, é possível? Lula. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor,
para que a sociedade siga se transformando. Com você, Secamac. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o deputado federal pelo Partido Novo aqui de Santa Catarina, Gilson Marques. Ele que pode ser pré-candidato a deputado federal ou ainda há a possibilidade também de concorrer ao Senado. Deputado, todos os pré-candidatos que eu entrevistei aqui enfatizaram que o eleitor do Alto Vale deveria votar em candidatos do Alto Vale. O senhor, apesar de ser natural de Rio do Sul, não reside aqui há muitos anos. Como convencer, então, o eleitor daqui, da região, a votar, por exemplo, em você, um candidato, digamos, de fora, e não num candidato aqui da região? Primeiro que eu vou te corrigir. Eu sou da região, eu sou natural de Rio do Sul. Eu me lembro que em 2018 teve um candidato dizendo teve alguém de fora dizendo que é daqui e não é daqui, eu que sou daqui. Eu peguei e fiz um vídeo mostrando a minha identidade, eu sou daqui, mas você, conforme o Tribunal Eleitoral, é de Joinville. E no fim das contas ele me ajudou a fazer a minha divulgação aqui. Eu acho interessante esse pensamento porque a relação de nascimento é o que define o local em que você é. Depois de onde você mora, ou as relações que você faz durante a vida posteriormente, você depende de um relacionamento humano, de trabalho, de escola, de amizades. É isso. É isso que faz com que a pessoa seja considerado em um outro lugar que não da cidade onde ela nasceu. Então veja só, primeiro que é muito melhor votar num candidato que é bom, mesmo que ele não more nem seja nascido na cidade, de Xanxerê, do que um de Rio do Sul, só porque é de Rio do Sul. Por exemplo, Blumenau. É melhor votar num cara de São Miguel do Oeste do que a Ana Paula Lima do PT, só porque ela é de Blumenau. Segundo ponto. O fato de eu, então, trazer o meu comprovante de residência para Blumenau, ainda está no prazo. Ou, aliás, trazer o meu comprovante de residência para Rio do Sul, como eu poderia fazer? Facinho, ainda está no prazo. Iria alterar, então. Então, passaria a ser de Rio do Sul? A pior coisa é a crítica pelo teu endereço. O preconceito a depender de onde você mora. Se fosse assim, nós nunca iríamos eleger candidato de cidade pequena. As pessoas de Blumenau reclamam que não tem deputado federal em Blumenau. Só porque eu sou morador de Pomerode, que tem 35 mil habitantes. Se Pomerode inteiro votar em mim, eu não sou eleito. Mas é 30 minutos de Blumenau. Eu estou uma semana, a cada 15 dias em Rio do Sul. Família da minha mãe, família do meu pai, meus primos, meus amigos, clientes em Rio do Sul. Em 2018, prova disso, na primeira experiência eu fui o segundo mais votado, com 200 votos apenas atrás de Peninha, que foi para o terceiro mandato e mora em Ituporanga e não sei onde nasceu. Então, é muito ruim essa crítica, esse preconceito, por conta do endereço. Por outro lado, eu fico muito feliz, porque é a única crítica que eu tenho. A pessoa diz, eu não vou votar no Gilson porque ele não é de Rio do Sul. Cara, que ótima crítica. Os outros têm problemas muito maiores, se é que isso é um problema. Muitos eleitores entendem que o bom deputado é aquele que traz verbas para o seu município. Apesar disso, nós sabemos que uma outra função tão importante quanto essa de um parlamentar é votar. Afinal, esse voto ele pode mudar os rumos do país, como por exemplo na questão do marco do saneamento, só para citar um exemplo. Pelo que consta, a sua linha de atuação ela é muito focada em votar conforme as suas convicções, muito mais do que trazer recursos
para os municípios. Como convencer o eleitorado que ainda clama por obras, que ainda é favorável a esse tipo de política dos recursos públicos, de que o senhor é que está certo? Primeiro, corrigir a premissa, porque isso não é uma verdade. Todos os parlamentares, os 513, têm exatamente o mesmo valor de emendas individuais, que atualmente é em torno de 17 milhões. Todas as bancadas estaduais têm um valor à disposição de emendas de bancada, que no caso de Santa Catarina é 240 milhões de reais. Tanto as emendas individuais como as de bancada eu distribuo. Eu sou o parlamentar que mais enviou recursos para Rio do Sul esse mandato. A diferença é que eu não vou lá cortar faixa, não vou lá tirar foto para fazer chantagem de votos futuros ou pagar votos passados. O que eu fiz? Eu criei um edital. Qualquer pessoa pode ir lá no meu site cadastrar o projeto, o número de pessoas que serão beneficiadas, apresentar essa defesa. A nossa equipe técnica vai fazer uma análise através de um ranqueamento conforme os parâmetros do edital e a gente envia os recursos de forma técnica, geralmente para custeio e não para compra do equipamento. Aí, por custeio, vai na veia do gestor, geralmente um hospital filantrópico, que ele tem um atendimento pela metade do preço e com o dobro de pessoas do que a gestão pública, para fazer a gestão desses recursos do jeito que ele entende necessário. E não precisa, por exemplo, para comprar um equipamento ou fazer uma reforma, passar por licitação, passa para a Caixa Econômica, fica com 12%, recebe 2 anos depois e vai lá o parlamentar tirar foto. Então, primeiro, é uma mentira. Eu enviei a mesma quantidade de recursos, talvez eu não fiz um marketing eleitoreiro tão bem como os outros. A minha sistemática é técnica. Mas a minha crítica é de que as emendas de verdade não deveriam existir. Porque Santa Catarina é roubado pelo governo federal, pelo pacto roubativo. Tudo que nós produzimos, em torno de 70 bilhões por ano, retorna menos 20%. Isso é roubo. Então, o que eu quero dizer? Não deveria o recurso ir para Brasília. O recurso tem que ficar aqui em Rio do Sul. Por que precisa tirar daqui para Rio do Sul? Aliás, tirar de Rio do Sul e ir para Brasília? Aí o vereador, o presidente do hospital, o prefeito da região inteira tem que pagar a passagem aérea, o frigobar, tirar tempo dele, do político, para passar o pires, trazer uma ninharia de volta e prometendo ainda votos para o futuro. Isso, de fato, eu não faço e sou criticado pela classe política por isso. Porque a pessoa não precisa ir fazer festa em Brasília. Ele pode fazer através de um cadastro do site. E o difícil não é dizer para onde você vai mandar o recurso. Porque tem muito pedido, eu quero asfaltar o meu bairro, a minha rua. É legal, pode ser que é necessário, seja justo e tal. Mas o difícil, Gui, é escolher para onde você não vai enviar o recurso. Ok, vamos mandar para a sua estrada? Me ajuda aqui, qual pai não vai receber o recurso? Qual escola não vai receber o material escolar? Qual hospital não vai receber o aparelho de mamografia? Afinal, ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro. Magicamente, as pessoas acham que no governo, o Estado, o dinheiro dá em árvore. Criou uma lei, fez uma assinatura, aparece hospitais, aparece dinheiro. Infelizmente, você gasta com uma coisa, você não gasta com outra. Você gasta com fundo eleitoral, 4,9 bilhões esse ano, não vai ter dinheiro para outras coisas. Desde asfaltar a rua, duplicação de BR ou saúde, segurança e educação. É isso. Eu gostaria que o senhor citasse uma matéria no âmbito federal que foi aprovada contra a sua vontade e também outra que o senhor era a favor e acabou não sendo aprovada. O senhor recorda? Algo que tenha ali marcado? Sim. Na PEC dos precatórios, são duas coisas que eu achei terrível que tentou se alterar. Primeiro, é a quebra do teto de gastos e depois a quebra da regra de ouro. A quebra do teto de gastos a gente não conseguiu reverter. Foi quebrado o teto de gastos. A regra de ouro, um destaque nosso, foi então levado à deliberação pela Câmara por conta do nosso destaque e nós conseguimos reverter a decisão. Então, manteve-se a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Proibir o governo de não fazer novas dívidas para pagamento de despesa corrente. Ou seja,
O governo poderia, se a gente não tivesse vencido nessa matéria proposta por nós, fazer novas dívidas para pagar, por exemplo, como se fosse na tua casa, energia, água, arroz, feijão, gás. Isso estimula o governo a fazer dívida, para pagar a despesa corrente, sobrando mais dinheiro para fazer gasto à toa. Assim como, historicamente e infelizmente, o Estado, o Brasil, eu estou falando aqui, o governo por muitos anos, tem traído a nossa confiança nele. Prova disso é que de 94, R$100 hoje equivale a 15, R$16. Então, não são as coisas que ficaram mais caras. É o nosso dinheiro que vale muito menos. Então, por que teto de gastos e regra de ouro ela é importante? Porque faz com que o governo aperte o cinto. Não gaste à toa, economize. Porque quando o governo gasta, a única forma dele gastar é roubando o teu dinheiro, taxando o teu suor. O Estado não produz riqueza nenhuma. A única forma dele fazer isso é arrancando o dinheiro do teu suor da mesa das famílias. E digo mais, dos mais pobres. Porque 54% de toda a arrecadação do Brasil é feita pelos mais pobres. É isso. Principalmente pelo consumo. As pessoas que recebem menos, os mais pobres, consomem proporcionalmente muito mais. Isso faz com que eles, os pobres, transfiram o seu recurso para os ricos. Pensa num bairro rico. Lá tem estrada boa, tem iluminação subterrânea, tem esgoto, tem escola, tem posto de saúde perto. Agora vai na favela. Ué, mas o pretexto do Estado existir não é atender os mais carentes? Então por que não tem essa estrutura na favela? Fica essa pergunta aí para ti. Boa. Para finalizarmos este bloco, eu gostaria de saber quais as chances de o senhor ser candidato de fato ao Senado. Como está essa conjuntura? O senhor ainda me parece que não está 100% decidido. Como vai ser essa caminhada? Eu tenho pensado muito a respeito disso. Acho que é um momento muito bom para eu fazer essa tentativa. Por ter só uma vaga esse ano, em 2026 são duas, muitos políticos não querem perder, como se diz no vulgo popular, a boquinha, não querem arriscar ficar sem mandato e tendem a não ir a disputar quando é uma vaga. Eu não tenho problema a tomar risco, eu não vivo da política, tenho consciência de que a minha vida não vai ser isso, ou não necessariamente vai ser isso. Então eu topo tomar esse risco. Nesse cenário, nós temos as pessoas que já se pronunciaram que vai ser candidato ao Senado. O Colombo, que todo mundo sabe que é velha política total, é ex-governador, disse que foi o golpe da presidenta, então uma rejeição muito grande. Temos o Kennedy, que há muito tempo, ele é deputado estadual, vem se dizendo candidato ao Senado, e ele gostaria de ser, talvez seja, talvez será, o candidato Bolsonaro. No entanto, surgiu o terceiro candidato, que é o Seif, ex-secretário da Pesca de Itajaí, cujo nome foi indicado, conforme o Jorginho, pelo presidente da República, Bolsonaro. Então, são esses três. E como o Seif ainda é um desconhecido, não se sabe o quanto ele vai evoluir nas pesquisas, em popularidade. Também não se sabe quanto que vai ser a força do Bolsonaro agora na campanha de 2022, se ele vai realmente mergulhar nessa campanha, porque em 2018 tinha o candidato Bolsonaro, que era o Lucas Esmeraldino, e ficou em terceiro, não ficou nem em segundo. Então é um cenário muito bom para alguém que, óbvio, eu sou o único libertário do Congresso, logicamente seria o único liberal candidato, e uma proposta desvinculada dessa direita apresentada e de uma esquerda que não se sabe quem é o nome, talvez seja o próprio Colombo, talvez o Décio Lima. Então, acho que nesse cenário eu tenho uma perspectiva muito boa, o único que tem a experiência aí no Congresso. Quem sabe dê certo, mas eu vou esperar um pouquinho o cenário, a decisão é lá para junho. Me parece que a chance é grande. Obrigado. Vamos para um rápido intervalinho comercial, voltamos já já com o nosso Pinga Fogo.
De volta com o programa Um Contra Um, hoje recebendo o deputado federal pelo Partido Novo aqui de Santa Catarina, Gilson Marques, ele que pode ser candidato novamente a uma cadeira na Câmara dos Deputados ou quem sabe também ao Senado. Deputado, nós teremos ainda 2 rápidas perguntas e na sequência o Pinga Fogo, também perguntas curtas, respostas apenas em sim ou não. O senhor sempre foi de direita, sempre, a vida toda, ou em algum momento já flertou com a esquerda? Eu faço essa pergunta porque alguns convidados aqui do programa já revelaram que em determinado momento se sentiam mais confortáveis na esquerda, até que de repente entenderam que se encontraram mais na direita e hoje se dizem de direita. Isso acontece também com você? Tá, na verdade eu não sei o que eu era, porque até 2016 eu achava que o PSDB era de direita e óbvio que hoje está muito claro que não é. Então, o que eu posso dizer é que eu sempre tive uma intuição de ser contra-sistema. Eu, desde o início, na faculdade, no colégio, quando eu consegui empreender, sempre me incomodava muito ter que prestar conta para o Estado, pegar um carimbo, correr, uma dificuldade que não pode isso, não pode aquilo, ter que pagar e alguém te controlando. Então, eu sou muito... percebo hoje que já desde sempre eu era um liberal, um libertário. Então, eu diria que eu gostaria de quebrar essas algemas. E hoje eu percebo de que, conversando um pouquinho com as pessoas, elas acabam concordando comigo. Veja só, qual é o serviço prestado pelo Estado que é melhor, mais rápido e mais barato do que prestado pela iniciativa privada? Nenhum. Pois é. Aí o Gilson que é contra o Estado. Mas se é nenhum, por que você dá a metade do que você ganha para o Estado? E se os políticos são ruins ou incapacitados, por que você dá para eles fazer a gestão desse recurso? E eles consomem 70% disso para a sua própria manutenção do Estado. Então, eu percebo hoje de uma maneira muito clara, e agora um pouco mais organizada e com fundamento, que durante a minha vida inteira, eu, no fim das contas, eu fui contra o sistema. E hoje eu consigo, dentro de um cargo público, convencer as pessoas que a melhor solução é que pessoas alcancem um poder para diminuir o próprio poder, diminuir o próprio recurso, diminuir as amarras de quem produz, parar de taxar e atrapalhar a vida do trabalhador. Praticar um verdadeiro capitalismo. Capitalismo é troca voluntária e não obrigatória feita por um produto ou serviço do Estado ou protegido das empresas amigas do Estado. Deputado, você se arrepende de algo nesses 4 anos de mandato? E ainda, tem algo que você gostaria de ter feito que não foi possível? Cara, toda semana eu acabo me arrependendo de alguma coisa, de impasses que a gente tem. Por exemplo, eu participo de 2 comissões e às vezes elas acontecem de forma concomitante, inclusive com outras comissões. E eu me lembro em uma determinada situação, tinha um projeto que teria um impacto de 500 milhões de reais, impacto que eu digo que a população iria pagar na CCJ, e um outro projeto na Comissão de Defesa do Consumidor que daria um impacto de 100 milhões de reais. Eu não posso estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. A bancada nossa tem 8 deputados, mas são 25 comissões permanentes, fora as que não são permanentes. Qual você escolheria? Eu escolheria a de maior impacto, Perfeito. 500 milhões. Fui lá, me dediquei, estudei, fiz a defesa, mas eu não levei. Eu perdi. Até hoje, eu acho que se eu fosse na outra comissão com impacto de 100 milhões de reais, eu teria conseguido. Por quê? Porque eu fui descobrir depois que entraram uma manifestação de indígenas na Câmara de Deputados naquele dia, naquela hora, e os parlamentares de esquerda que estavam na comissão foram lá fazer foto na manifestação com os indígenas e ficou vazio. E a minha performance, o meu voto, o meu trabalho lá, com menos deputados da esquerda, faria uma diferença. Mas como eu saberia isso naquela ocasião? Então,
A todo momento eu acabo me arrependendo por decisões de que eu poderia estar ali, mas eu não estou. Hoje eu me sinto, Gui, numa floresta amazônica pegando fogo com um extintor de incêndio. E eu preciso escolher qual árvore, qual animal, se aquele que está doente, se aquele que tem filhote. Essa é a situação que a gente está. Vamos para o nosso pinga-fogo, perguntas curtas com respostas em sim ou não. Preparado, deputado? Bora! Deputado, é possível ser conservador e liberal ao mesmo tempo? Sim. Acredita que possa haver fraude nas eleições? Sim. Está satisfeito com o trabalho do deputado Peninha? Sim. Rafael Pezente, assessor do deputado Peninha e pré-candidato para substituí-lo na Câmara, está preparado para fazer um bom mandato? Não conheço. Ok. Se Luciano da Havan fosse candidato ao Senado, teria seu voto, caso o senhor não fosse candidato? Provável que sim. Na sua opinião, o governador Moisés teve culpa direta na questão dos respiradores? Sim. Vê indícios de corrupção em Jair Bolsonaro? No governo Jair Bolsonaro, sim. Apoiaria Marcel Van Hatten como candidato a presidente da República no futuro? Sim. Se pudesse, o senhor privatizaria todas as estatais sem exceção? Sim. O governo FHC foi melhor do que o governo Bolsonaro? Não. Lula, no primeiro mandato, foi um bom presidente? Não. Tem algum valor monetário investido em criptomoedas? Sim. A vacinação contra a Covid-19 deveria ser obrigatória? Não, piada. O senhor é contra o aborto? Sou contra. É a favor da legalização ou descriminalização das drogas? Sou a favor da regulamentação. Acredita em pesquisas eleitorais? Acredita nas pesquisas eleitorais? Não. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Provavelmente uma oportunidade também muito importante para a nossa audiência poder conhecer um pouco mais a visão de um liberal, libertário, que também pensa talvez um pouco diferente do comum, do senso comum que estamos acostumados a ouvir. Obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e foi muito bom descobrir que você é libertário também. Isso eu deixo por você. E assim a gente termina o nosso programa Um Contra Um. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Até lá.